Olá, turma do sétimo ano, chegando para vocês mais uma aula de ciências. Hoje abordaremos o conteúdo Políticas Públicas de Saúde e Vacinação. Este cartaz faz parte de um programa governamental que visa estimular a população a participar de campanhas de vacinação. Então, ele traz algumas informações importantes a respeito dessas campanhas de vacinação. Uma delas é uma frase de incentivo, né, que é vacinar e proteger, e também a faixa etária que é considerada prioridade, né, o caso das crianças, gestantes, idosos e adolescentes, dependendo do tipo de imunização. Agora nós iremos refletir sobre o que é política pública de saúde. Então, as políticas públicas de saúde, por definição, são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nacional, estadual ou municipal que afetam a todos os cidadãos de todas as escolaridades, independentemente de sexo, cor, religião ou classe social. No Brasil, o direito à saúde é viabilizado por meio do Sistema Único de Saúde, SUS, que deverá ser universal, integral e gratuito. Porém, nem sempre isso foi dessa forma, né? Foi colocado dessa forma. Antigamente, né, as pessoas que tinham acesso à saúde eram apenas as pessoas que tinham condições financeiras, tinham bastante dinheiro, eram ricas, né, tinham poder aquisitivo alto, ou as pessoas que trabalhavam e recebiam salário. As pessoas que não trabalhavam e não tinham dinheiro, elas eram excluídas totalmente do acesso à saúde. Isso mudou a partir de 1988, com a Constituição, que deu pleno direito a todos os cidadãos, né? E diz que é dever do Estado assegurar a saúde de forma universal, integral e gratuita a todas as pessoas. Então, antes nós tínhamos uma realidade, depois da Constituição, nós temos agora o direito garantido. Sabemos que ainda há muito que melhorar na saúde pública, né? A gente é testemunha disso, a gente assiste na mídia todo dia, né, a situação. Mas, antigamente, estudos comprovam que a situação era bem pior. Então, que bom que foi dado esse passo, né, essa conquista. E outra conquista bastante importante foi essa iniciativa das políticas públicas com relação às campanhas de vacinação, né? Desde que foi criada em 1973, o Programa Nacional de Imunização, PNI, busca a inclusão social, assistindo todas as pessoas em todos os recantos do país, sem distinção de qualquer natureza. Atualmente são disponibilizadas pela rede pública de saúde de todo o país, aproximadamente 17 vacinas no calendário nacional de vacinação, para combater mais de 20 doenças em diversas faixas etárias. Há ainda outras 10 vacinas especiais para grupos em condições climáticas específicas, como portadores de HIV, disponíveis nos centros de referência para imunobiológicos especiais, CRIE. Então vejam no quadro ao lado algumas doenças preveníveis por meio da imunização. Dentre elas podemos citar tuberculose, hepatite B, difteria, tétano, coqueluche, doenças causadas por hemófilo B, poliomielite, rotavirose, doenças pneumocócica, doença meningocócica, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, hepatite A, febre amarela, influenza, raiva humana, HPV, cólera e diarreia dos viajantes, febre, tifoide, entre outras doenças. Então, durante um longo período da história, essas doenças, elas provocavam morte de várias pessoas, né, por falta dessa imunização. Então, que bom que hoje elas não foram totalmente erradicadas, mas elas foram bastante diminuídas, né? Hoje em dia demora mais, a gente tem um número bem reduzido, a gente quase não ouve falar que fulano ou beltrano
está contaminado com uma dessas doenças. Então, graças a este programa de imunização. A mais, para que tudo isso acontecesse, né, esses largos e grandes passos fossem dados bem lá nos primórdios, né, lá para os anos de 1796, né, foi criada a primeira vacina. Então, a gente vai entender um pouco como isso aconteceu, mas lá no livro de vocês tem um texto que ele fala mais informações. Aqui é só um pequeno resumo, né? Que ele foi criado pelo cientista inglês Edward James, né? E ele observou pessoas que se contaminaram ao ordenharem vacas por uma doença de gado e chegou à conclusão de que essas pessoas tornavam-se imunes à varíola. Então, aí surgiu essa primeira observação, esse primeiro contato, e diante disso, dessa observação, no ano de 1796, James, ele inoculou o pus presente em uma lesão de uma ordenhadora chamada de Sarah, que possuía a doença de cowpox, em um garoto de 8 anos de nome James. Ele adquiriu a infecção de forma leve e após 10 dias estava curado. Posteriormente, outras experiências foram realizadas, surgiu aí a primeira vacina. Faltou um A aqui nos ABAS. Então vejam como surgiu, né? Como foi que surgiu a primeira vacina. A partir desta observação deste médico, aí nós estávamos aí a um passo, né, dessa descoberta. Aí nós temos também, aqui no Brasil, outro acontecimento histórico bastante significativo, que foi a revolta da vacina. Então, isso aconteceu em 1904. O Rio de Janeiro sofria com a falta de saneamento e também ele passou a apresentar ruas cheias de lixo e tratamento de água de esgoto ineficiente. Então, esse quadro desencadeava uma série de epidemias, inclusive de varíola. Nesse contexto preocupante, o então presidente da República, Francisco de Paula Rodrigues Alves, deu início a diversas medidas para melhorar o saneamento e reurbanizar o Rio de Janeiro. Neste contexto, para reduzir o número de doenças, o médico sanitarista Oswaldo Cruz iniciou uma série de ações como remoção do lixo e tentativas de matar os mosquitos causadores da febre amarela. A varíola era outro problema, o qual o médico pretendia resolver com a chamada lei da vacina obrigatória. E esta lei, né, a obrigatoriedade da vacina imposta por Oswaldo Cruz e a falta de informação, né, da população causou grandes descontentamentos na população. Então, causou aí uma grande revolta, as pessoas elas se recusaram a ser vacinadas e aí foi preciso a intervenção da polícia e do exército. Assim sendo, foi, né, nesta ação, a revolta deixou um saldo de 30 mortos, 110 feridos, 945 presos, dos quais 461 foram deportados para o Acre. Então, por isso que foi chamado Revolta da Vacina. Outro acontecimento importante, né, na história tanto da saúde como da vacina foi este outro acontecimento. Essa informação foi retirada do BBC Brasil. Aulas suspensas e eventos esportivos transferidos. Algumas das consequências da atual pandemia do novo coronavírus já marcaram a história recente do Brasil. Por conta de outras doenças, a meningite, em 1974, durante o período da ditadura militar, o Brasil enfrentava a pior epidemia contra a meningite de sua história. O país já tivera 2 surtos da doença, um em 1923 e outro em 1945, mas nenhum deles tão grave ou letal. Isso porque o Brasil foi vítima não de um, mas de 2 subtipos de meningite. Em 1974, a taxa de meningite chegou a 179,71 casos por 100 mil habitantes.
Então vejam que nesse momento da história, né, nosso país já foi vítima, já sofreu com esta epidemia. Vejamos vacinas e sua ação no corpo humano. Uma vez absorvido por nossas células, o RNA mensageiro funciona como um manual de instruções para a produção da proteína do vírus, chamada de S ou spike. Em seguida, se desintegra completamente no organismo, já que é feito de compostos orgânicos. Então, vejamos neste esquema ao lado, né, o que a vacina faz com o corpo. Então, vejam que quando a vacina é aplicada, ela passa para a célula humana, o RNA mensageiro sintético chega à célula e dá as instruções para que ela fabrique milhares de cópias da proteína spike. Então, vejam aí como é que acontece essa fabricação, essa produção de proteínas, né? A proteína é localizada pelas células dendríticas, que acionam o sistema imunológico. O corpo produz anticorpos e células T que ficam apostos para combater o SARS-CoV-2, ou seja, o vírus que causador da doença, né? Então, é assim que a vacina age no nosso corpo. É essa dinâmica que acontece quando a gente é vacinado. Aqui nós estamos diante de algumas situações, né, que ocorrem, que é muito comum ouvirmos de algumas pessoas quando se pesquisa ou se descobre alguma vacina, uma nova vacina, né? As pessoas elas ficam com medo, com receio, e eis que acontece o que está aqui nesta historinha. Ei, qual é a vacina que vocês estão aplicando? Bom dia, Senhor. É a AstraZeneca. Ah, então não quero não. Eu até consegui fazer meu agendamento, mas vou esperar chegar a Pfizer. Eu estava tão ansiosa por este momento que para mim tanto faz a marca da vacina. Que alívio, estou até emocionada. Faz uma foto para mim. Todas as vacinas possuem eficácia comprovada. O importante é se imunizar. Ah, gente, quer saber? Não vou perder tempo. Vou tomar a AstraZeneca e ficar logo protegido contra o coronavírus. Então, essa situação aqui acontece sempre, é muito comum. E as pessoas se sentem realmente inseguras, né? Tanta informação ou desinformação, e chegamos a pensar que a vacina ela vai nos prejudicar, ela vai nos trazer alguns malefícios. Então, aqui nós estamos diante de 6 vacinas, né? Que está sendo divulgada anti-Covid-19, que tem eficácia. Então, dessas 6, uma delas foi desenvolvida pela Rússia, né, que é a Sputnik V, outra pela China, que é a Sinopharm Pequim, pelos Estados Unidos a Moderna, a Pfizer pelos Estados Unidos e a BioNTech pela Alemanha, Oxford e AstraZeneca pelo Reino Unido e Suécia, e Coronavac pelo Instituto Butantan, fabricada pela China e pelo Brasil. Então, aqui nós temos também, né, alguns dados com a eficácia da vacina, que varia de 50,38% a 95%. Então, aí nós temos o menor dado, né, o menor número e o maior. Então, vejam que cientificamente está sendo estudado e divulgado que todas essas daí apresentam esse total de eficácia, esse percentual de eficácia. Aí, aqui neste próximo slide, nós temos um gráfico comparativo sobre como a Coronavac se compara com as outras vacinas aplicadas no Brasil. Então, porque há muitos questionamentos acerca desta vacina, né? Então, para que vocês tenham melhor visualização,
coloquei aqui este gráfico. Então, veja que a Coronavac, ela apresenta 50,38% de eficácia, né? Enquanto a vacina da gripe, a influenza, que na maior parte da população se vacina anualmente, né? Ela varia entre 40% a 90%. A da febre amarela, 90%, hepatite A ou B, 90%, sarampo, cerca de 93%, HPV, 90%. Então, veja que ela está neste termo, né, entre 0 a 100% de eficácia, ela está com 50,38%. Então, para que a gente saiba, né, se informe cada vez mais sobre a eficácia das vacinas. Neste outro gráfico, né, nós temos aqui a vacinação ajudou a reduzir os casos de cachumba, sarampo e rubéola no mundo. Então, são dados de 1980 a 2017 e cada doença é representada por uma linha. A cachumba, a linha amarela, o sarampo, a linha azul e a rubéola, a linha verde. Então, vejam quanta eficácia foi apresentada por essa imunização, por essa vacinação. Olha só, um pouco mais de 4 milhões, houve uma queda, né, de 2017 para em média 0,3, 0,4 por aí, essa queda entre 1980 e 2017. As demais vacinas também houve, né, não podemos não dizer uma queda, né, mas houve altos e baixos, né, sendo que ele apresenta em alguns períodos a imunização total de menos de 1%. Então, aí se comprova que essa questão de saúde no quesito imunização, a população tem ganhado muito, as pessoas têm adoecido menos e quando adoecem dessas determinadas doenças, elas não se agravam tanto por causa da imunização. Então, meus queridos, por hoje é só, nossa aula está chegando ao fim. Irei agora direcionar as atividades, né? Para aprofundar melhor o entendimento de vocês a respeito deste assunto, leiam o texto base nas páginas 74 a 79 e realizem as tarefas presentes nas páginas 76 e 79. Por hoje é só, fiquem com Deus, até a próxima aula.